rapidamente compartilhar um Salmos com os irmãos, Salmos 15, de 1 a 5. Ele diz assim: Senhor, quem habitará no meu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E a resposta é: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Essa palavra fala forte comigo e creio que fala forte com todos aqui, e é a palavra que quem é que vai ser aceito no Santo dos Santos? Depois que o véu se rasgou, não existe mais aquele lugar do tabernáculo, aquele lugar onde tinha o sacerdote, o lugar do sacrifício, mas agora o lugar do sacrifício somos nós. O lugar do sacerdote é dentro de cada um de nós. E quem habitará na presença do Senhor? Aqui está a dica. Eu só quero falar isso para vocês para iniciar. Nesse salmo está a dica. Quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço, a minha conduta, a minha palavra, se eu uso palavras torpes, se eu minto, se eu erro, se eu empresto dinheiro a juros, se eu estou usurpando de alguém, se eu estou usurpando até mesmo de igreja, se eu estou usurpando dentro da minha casa, se eu estou sendo incorreto no meu casamento, se eu estou sendo incorreto na educação dos meus filhos, tudo isso está descrito aqui nesse salmo, nessas poucas linhas. Se a gente puder segui-la, e não é fácil, mas se nós pudermos segui-las, nós temos a liberdade de habitar junto com Ele, de habitar no santo lugar. Amém? Juízes 9, a partir do versículo 7, onde está escrito assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando o rei a Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele ungistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras sinceramente procedeste hoje com Jeroboal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco.
Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer. E ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Amém. Nós temos aqui diante de nós um quadro resultante da maldade de um homem. Quando nós olhamos para trás e vemos a história de Gideão, que também tem o nome de Jerubaal, nós vemos como Deus levantou esse homem. E como ele era humilde. E como ele serviu a Deus. E como ele se levantou para livrar Israel dos midianitas. Mas depois que ele foi tão famoso, tão bom e tão reconhecido, os homens queriam fazê-lo dele rei, para que ele fosse rei, e quando ele morresse, um dos seus filhos fosse rei, e assim criasse ali uma hierarquia. Ele disse: não, eu não vou reinar sobre Israel. Eu deixo que Deus seja o rei de Israel. Eu não quero ser rei. Mas nós sabemos que ele tinha muitos filhos, mas um dos filhos dele era filho de uma concubina de Siquém, e o nome dele era Abimeleque. No momento em que ele morreu, Gideão morreu, esse filho, ele se levantou para assumir o lugar de honra do pai. Ele queria, entre todos os irmãos dele, se apossar de um lugar que não era dele. Mas ele era filho de Jerubaal. Então nós podemos ver a ganância desse homem e a visão deturpada que ele tinha de liderança. Chegou o momento em que ele então se eleva acima de todos e ele chama os seus amigos e os seus familiares e diz aqui, ó, o que era melhor, o que será melhor para vocês é que 70 filhos de Jerubaal reinem sobre vocês, ou que só um reine. Lógico, eu sou irmão de vocês, porque a minha mãe é daqui dessa terra de Siquém, meus tios, meus avós. Então ele conclamou, ele fez um palanque para ele, e ele buscou os votos para ele. Ele foi buscando assim, pouco a pouco, ele fez uma propaganda falsa de si mesmo. E ele, então, com isso, ganhou um dinheiro, chamou uns homens maus, homens de Belial, e com esses homens ele foi e matou os seus 70 irmãos. Matou os seus 70 irmãos sobre uma pedra. O caçula deles, que era Jotão, fugiu. Então Jotão vem e anuncia o que ele viu. Esse trecho se chama o apólogo de Jotão. O apólogo é diferente de uma parábola, mas ele fala, são aqui sobre seres inanimados. Ele conta uma história assim: as árvores se reuniram e disseram, nós precisamos de ter um rei. Nós precisamos de alguém para reinar sobre nós. Nós queremos uma direção. Nós queremos uma liderança. Então, primeiro, foram falar com a oliveira. E a oliveira disse, não, eu tenho algo importantíssimo. Eu tenho óleo. E esse óleo foi Deus que me deu. E tanto Deus quanto os homens prezam. Ela tinha
a sua produção, o seu valor. Então foram perguntar à figueira: e reina sobre nós? Ela disse: não, eu não vou deixar a minha doçura, o meu bom fruto, para reinar sobre as árvores. Ela tinha alguma coisa de valor que ela não queria deixar. Então as árvores foram falar com a videira: vem, videira, reina sobre nós. A videira disse: eu deixaria o meu bom vinho, que agrada a Deus e os homens, para reinar sobre as árvores? Não. Ora, aqui nós vemos 3 árvores conhecidas nossas: videira, oliveira e figueira. Elas tinham o seu valor. Elas reconheciam o bem que elas tinham e que foi Deus que deu. E com isso elas queriam continuar agradando a Deus e aos homens. As árvores não tinham mais a quem buscar, foram ao espinheiro. Vem, reina sobre nós. E o espinheiro então disse: ó, se realmente vocês querem que eu reine sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Primeiro, qual é a sombra que o espinheiro tem? As outras árvores anunciaram o que elas tinham de bom. Mas o espinheiro não tinha nada de bom a não ser espinho. E ele disse: vocês têm que vir e se curvar debaixo de mim, debaixo dos meus espinhos, porque essa era a sombra que ele tinha para oferecer. Nós sabemos que ele foi um péssimo líder, que ele acabou trazendo muito mal para toda aquela população, e no final ele morre. Mas por que esse enigma de Jotão é hoje tão presente na sociedade? Pelo momento que nós estamos vivendo. Esse espinheiro representa o final do governo, da liderança do homem. Em fevereiro, quando eu estive aqui, eu dei na igreja de Tampa um seminário sobre o Apocalipse de Daniel. E nós vivemos hoje um momento tão absolutamente profético. E nós sabemos que toda a espinha dorsal, a coluna de toda a profecia bíblica é o livro de Daniel. Está distribuída na estátua multimetálica, na visão dos 4 animais que ele tem do grande mar, e nas 70 semanas. Então, hoje nós podemos ver a profecia de Daniel, o livro de Daniel tão presente. E nós podemos ver com os nossos olhos tudo o que já aconteceu e que estava anunciado. E hoje, por causa desse apólogo de Jotão, eu queria levar os irmãos àquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor já tinha feito tudo, já tinha completado tudo, já tinha conquistado tudo, ele era o imperador de Babilônia. Ele se deitou e perguntou que ele queria tanto saber o que ia ser depois dele, o que iria acontecer no futuro. Como ia ser Babilônia depois que ele morresse? Como seria o governo do homem na terra? Então ele tem um sonho. Deus responde para ele através de um sonho. E nesse sonho ele vê uma estátua multimetálica, porque ela era toda de metal. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre, os quadris
eram de bronze, as pernas de ferro e os pés metade ferro, metade barro. Então, ele ficou apavorado com aquela visão. Ele ficou com muito medo. Então, ele procurou quem pudesse interpretar o sonho. E, depois de tantas coisas que aconteceram, vem Daniel. Nós lembramos que Daniel foi um dos nobres que foi levado na primeira incursão de Nabucodonosor a Judá. Ele tinha 17 anos. Foi feito eunuco e ficou por lá mesmo. Esse homem tinha intimidade com Deus e tinha vida de oração. Então, Deus dá a interpretação do sonho de Nabucodonosor a Daniel. E Daniel diz para ele: rei, a estátua que você viu representa a progressão ou a regressão do governo do homem. A cabeça de ouro significa a Babilônia, és tu, rei. É um império de ouro, mas depois de ti vai vir um império de prata. Já piorou. O ouro já degenerou para prata. E depois da prata vai vir um império que é de bronze. Ainda é metal, mas é inferior. E depois vai vir o de ferro. E depois o ferro misturado com barro. O que significa? Que Daniel estava presente. Daniel viu. Deus mostrou para Daniel e deu a interpretação. E ele viu o Império Babilônico. E ele viu o fim do Império Babilônico. Ele viu a morte de Nabucodonosor. Ele viu quando os persas entraram na Babilônia e tomaram e derrubaram o Império Babilônico. Lembra daquela bebedeira de Belsazar? Quando ele viu os dedos escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Nós estávamos lá. Semana passada estávamos exatamente no canal que Ezequias abriu. Quando ele viu que primeiro veio o Império Babilônico, mas ele cai, era o Império de Ouro. E ele, agora surge o Império Medo-Persa, de prata, representado na prata. Ainda é um metal bom? É, mas já é inferior ao ouro. Depois do Império Medo-Persa, Daniel ainda estava vivo no Império Medo-Persa. Ele foi ministro do governo babilônico, no Império Babilônico e no Império Medo-Persa. Quando começou o Império Medo-Persa, ele tinha uns 85 anos, morreu por volta dos 90. Mas depois do Império Medo-Persa, vem o Império Greco-Babilônico, de Alexandre o Grande. Quando ele morre, Alexandre, ele é representado pelo bronze. Então, vem o Império Romano, representado no ferro. Então, nós vemos que tanto o Império Babilônico caiu, como o Império Medo-Persa caiu, como o Império Greco-Macedônico caiu e o Império Romano foi feito dele. Ele não caiu, ninguém venceu o Império Romano, ele se degenerou, ele foi se espalhando, ele foi sendo enfraquecido, ele ainda está aí, mas ele está misturado com barro. Ele está misturado com barro de uma chamada democracia. Ora, democracia é governo do povo, pelo povo, para o povo. Nós nos envaidecemos e nos gabamos de elegermos os nossos governos.
Nós não elegemos ninguém, meus irmãos. Nós somos obrigados a votar. Nós votamos numa palavra que eles dizem, numa promessa que eles fazem, e nós não sabemos o que eles têm no coração. Mas quando vemos que nenhum deles é filho de Deus, sabemos que vai ser muito ruim. E depois eles governam do jeito que querem. O que é que o espinheiro tem para entregar? O que o espinheiro tem para oferecer? Ele oferece a sua sombra quando ele não tem sombra. Ele só tem espinhos. Nós vemos que o Império Romano se diluiu. Hoje ele está ali espalhado com barro. Nós ainda estamos cobrando taxas porque o Império Romano introduziu as taxas, os tributos. Essa questão de pagar tributo veio do Império Romano. As leis, quem estuda direito sabe, estuda as leis do Código Romano. Estuda porque o Império Romano está dissolvido. Mas está aí. Nós estamos vivendo agora, chamando a atenção que o Império Babilônico já passou, o Império Medo-Persa já passou, o Império Greco-Macedônico já passou e o Império Romano praticamente desapareceu. Em que lugar, que momento nós estamos vivendo hoje? No momento do governo humano em que o ferro está misturado com barro. São dois materiais que não dá liga, que não dá sustentação. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então nós precisamos olhar para a profecia e buscar qual é o sentido para nós hoje. Quando nós vemos Jesus Cristo chamar João, permitir que João estivesse em Patmos, para ele receber a revelação e escrever as cartas para 7 cidades na Ásia Menor. Nós vemos que quando Jesus Cristo dita essas cartas para João, ele ditou pela ordem geográfica. Quando você sai de Patmos, Patmos está aqui como esse copo. O carteiro tem que atravessar o mar Egeu. A primeira cidade do continente é Éfeso. Dali ele vai para Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e aí ele volta de novo para Patmos. Quando Jesus Cristo dita a carta para as igrejas, já naquela época, no início da era cristã, ele se apresenta para cada igreja como o remédio que aquela igreja precisa. Para a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha caído do seu primeiro amor, uma igreja que começou com um trabalho maravilhoso, mas aos poucos foi esquecendo do Senhor e começou a servir a denominação. Ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele está dizendo para essa igreja: ei, a liderança da igreja está na minha mão direita. E eu estou me movendo no meio dos candeeiros. Eu não estou estático, eu não esqueci das coisas. Ainda sou eu que governo, ainda sou eu que domino. Porque eles foram pouco a pouco abandonando a paixão por Cristo, o amor por Cristo. Aquilo foi esfriando. E quando Jesus diz aqui para ele, diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar não é largar, não é joga fora, é ir colocando de banda pouco a pouco.
vai deslocando, vai saindo do centro para ser colocado de lado, de banda. Para esta igreja, ele diz: eu sou aquele que tem a liderança da igreja toda na minha mão direita. E eu estou em movimento no meio da igreja. Para a igreja em Esmirna, uma igreja que estava sofrendo martírio todos os dias, ele se apresenta como aquele: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Porque ele está dizendo: vocês estão morrendo todos os dias, vocês estão sendo mortos, expostos ao martírio todos os dias, mas olha para mim, eu também estive morto. Eu conheço a fúria desse inimigo. Eu conheço a fúria do assassino, da morte, mas olha como eu ressuscitei. Então, se eu estou vivo, vocês vão viver também. Quando ele se apresenta a Pérgamo, ele diz: quem vos fala é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por quê? Ele está dizendo: eu quero separação. O que é santo, o que é profano, o que é luz, o que é treva, eu não quero mistura. Eu quero separação. Era uma igreja que estava misturada com o mundo. Pérgamo era uma região horrível. Jesus disse: eu sei o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Em Pérgamo havia o templo de adoração Esculápio. Esculápio nós conhecemos como, sabe quando o bastão de Esculápio, do deus da medicina, não é? É aquela serpente assim. Por quê? Porque lá em Pérgamo havia um culto de adoração às serpentes. Eram serpentes que curavam. As pessoas iam ali para serem curadas, aquelas serpentes eram adoradas, e a principal delas se chamava Salvador. Ali, fora das serpentes, só o imperador podia ser adorado. Então você pensa o que é uma igreja surgir nesse lugar, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás se moveu de Babilônia para Pérgamo e depois para Roma. Para essa igreja misturada com o mundo, uma igreja onde já existia a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão, porque a doutrina de Balaão é a doutrina da mistura. Não sei se vocês lembram, quando Balaque mandou chamar Balaão na Mesopotâmia para ele profetizar contra Israel. Quando ele estava chegando, Deus provou para ele que a jumenta dele enxergava mais. E disse para ele: você vai profetizar a favor de Israel. E ele profetizou, e Israel ganhou na batalha. E Balaque chamou Balaão e disse: que isso? Mandei te buscar para profetizar a respeito do meu povo. Você profetizou a favor dos meus inimigos. E Balaão disse para ele: não, calma, fica sossegado, que eu tenho uma coisa boa para você. O Deus deles detesta mistura. Quando eles agora ganharam na guerra, eles estão aqui dentro. Os seus rapazes bonitos vão começar a namorar as moças bonitas deles. As moças, os rapazes bonitos deles vão começar a casar com as suas moças aqui. Eles vão se misturar. O Deus deles detesta mistura. Aí o Deus deles vai deixá-los. Aí você ganha na guerra. Porque sem o Deus deles, eles não prestam para nada. Lembra a palavra que está escrita em Isaías 59, que diz: eu não tenho braço encolhido que não possa salvar, nem surdos ouvidos que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e cobre o seu rosto para que não veja. Então isso foi a doutrina de Balaão. É a doutrina da mistura para desagradar a Deus. Era o que estava acontecendo lá. E ele diz: tenho porém contra ti que toleras os que praticam a doutrina de Balaão. Não é? Agora, para essa igreja, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando ele se apresenta para a igreja em Tiátira, ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus. É o único lugar aqui que Jesus Cristo vai se dizer o Filho de Deus. Por quê? Porque estavam dizendo que ele era o filho de Maria. É nessa época que surge o papado. É nessa época que surge a mariolatria. Então agora, nessa época de Tiátira, ele diz: quem vos fala é o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É diferente. Eu não sou filho de Maria, eu sou filho de Deus. Então Jesus Cristo se apresenta como a cura para a necessidade maior daquela igreja. O grande e maior problema de Tiátira era o quê? Jezabel. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel não apenas ensine, mas que ela se intitula profetiza, não apenas ensine, mas seduza a igreja a praticar a mistura e a comer comida sacrificada aos ídolos. Qual é a doutrina de Jezabel que está presente na igreja em Tiátira? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no tempo de Israel, separado de Judá, Acabe, o rei de Israel, faz um casamento político. Ele faz um casamento político com a filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Eles fazem um casamento político. E essa mulher, a princesa Jezabel, uma mulher inteligentíssima, hoje nós diríamos que ela era jordaniana, porque a Jordânia é o lugar de onde ela veio, hoje se chama Jordânia, né? Antiga Fenícia. Ela vem, ela casa com Acabe, mas ela tem só um desejo na vida. Ela só tem uma proposição, um escopo, um objetivo. Eu vou para Israel e eu vou implantar a adoração a Baal. Ela era louca por Baal. Ela queria implantar a adoração a Baal. E quando ela chega nos Estados Unidos, quando ela chega em Israel, uma mulher inteligentíssima e apaixonada pelo Deus dela, lógico, ela se dedica toda, ela é a rainha, ela é esposa do rei, ela está acostumada a estar em cima, uma mulher cultíssima, estudada, finíssima, devia também ser bonita. Ela pensa: como eu vou implantar o culto a Baal aqui nesse país? Se o povo aqui é apaixonado pelo Deus de Israel, só tem um jeito para esse povo esquecer o Deus deles. Eles não vão poder ouvir a palavra do Deus deles. Como é que eu vou fazer para que eles não ouçam a palavra do Deus deles? Quem prega a palavra são os profetas. Então eu vou ter que calar a boca dos profetas. E como é que se cala a boca de profeta? Matando. Porque profeta de Deus só cala a boca se estiver morto. Eu acho isso interessante, porque naquela época
Jezabel sabia que morto não fala. Pois hoje, no século 21, homens cultos, eles vão para lugares para ter psicografia, porque morto até escreve, manda recado, fala. Que decadência que nós temos. Naquela época, Jezabel já sabia que morto não fala, morto não escreve, morto está morto. Ela foi com empenho, ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus. É nessa época que surge Elias, o tesbita, dos moradores de Jabes de Gileade. É interessante que Elias era de Tesbe, e Tesbe fica exatamente do lado da Jordânia, né? No lado da Jordânia. E aí nós vemos tudo o que aconteceu. Portanto, embora hoje se diga que este mover desta mulher, lá do Antigo Testamento, vem para a Bíblia como o espírito de Jezabel, no sentido de que era o mesmo espírito que se movia em Jezabel. Embora muitos dizem que imoralidade sexual, não tem nada a ver. A Bíblia não diz que Jezabel era uma mulher cheia de imoralidade sexual. O espírito de Jezabel é o espírito do silenciamento da palavra de Deus. Já não se prega mais a palavra de Deus. É algo tão presente na igreja de hoje. Há lugares em que nem a Bíblia mais é aberta. Se prega tudo, ainda se tem culto, ainda se fazem louvores, fazem orações, discursos, o que quiser, mas a palavra de Deus está sendo substituída por tantos eventos. Isso é a introdução do espírito de Jezabel, e Jesus Cristo condena isso aqui, já presente na igreja de Tiátira. Quando ele se apresenta para a igreja de Sardes, ele diz assim: quem vos fala é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 em Apocalipse não é um numeral, é uma palavra que significa plenitude. 7 Espíritos quer dizer plenitude do Espírito. 7 olhos, plenitude da visão. 7 chifres, plenitude do poder. É aquele que tem a plenitude espiritual, porque essa igreja estava precisando de vida. A igreja estava morta. Ele diz: conheço as tuas obras, que tens fama de que estás vivo. Fama de que vive, mas estás morto. Para todo mundo, Sardes era um igrejão. Uma coisa maravilhosa, atraente, bonita, devia ter um coral fenomenal, devia ter um pastorzão daqueles aqui, ó, vibrante, que atraía todo mundo, que fazia acontecer, igreja cheia, grande, ela tinha fama. Está escrito aqui: conheço as tuas obras, tu tens fama de que estás vivo, mas estás morto. Jesus Cristo olhou lá dentro, só viu um caixão de defunto. Ele vê o essencial, porque ele vê a realidade. E lá estava Sardes, morto. Por que morto? Pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo fala a essa igreja e diz: olha, tenho porém aí em Sardes algumas poucas pessoas que não mancharam as suas vestes, por isso andarão de branco comigo, porque são dignas. Eu gosto disso. Essas poucas pessoas, esse remanescente de Sardes, eles não eram apenas crentes, eles eram santos. Eles não se deixaram corromper pelo pecado queinante na igreja de Sardes. Permaneceram santos. E por causa disso, vai surgir Filadélfia,
A igreja noiva, a igreja missionária, a igreja que tem o desejo de proclamar o amor de Deus. E essa igreja missionária, essa igreja em busca de santificação, essa igreja que ama a palavra, a essa Jesus se apresenta assim: quem vos fala é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Eu acho tão lindo como ele se apresenta para ela. Ele se apresenta como noivo para ela. Ele diz: a porta está aberta para que tu vais evangelizar todo o vale do Lico. Ela estava com os portos, era uma comunidade pequena em Filadélfia. Não é? Filadélfia significa primeiro amor. Ela queria evangelizar. A igreja queria ir à frente, mas estava impedida, não apenas pela situação política, mas também porque lá dentro da igreja tinham aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, sendo, Jesus Cristo diz, sinagogas de Satanás. Pessoas que parecem crentes, mas não são. Estão lá dentro da igreja para desvirtuar a mensagem, para criticar quem quer crescer e atrapalhar a vida dos irmãos. Agora Jesus Cristo diz: pode ir. Pode ir. Não temas as coisas que você tem que sofrer, porque eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém fechará. Então agora Filadélfia recebe a liberação para pregar, para fazer discípulos ali no Vale do Licos, onde ela estava. E depois, então, vem a última das 7 cartas, para a última das 7 igrejas, que é a carta a Laodiceia. Quando Jesus Cristo se apresenta para Laodiceia, ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Único lugar na Bíblia onde Amém é um substantivo próprio. Acabou. E ele diz: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que ele diz para essa igreja? Conheço as tuas obras. Que obras? Que nem és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio, mas porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui eu queria parar. Ele diz: porque tu não és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar. Quantas pessoas eu tenho ouvido dizerem: uma vez salvo, salvo para sempre? Eu não sei onde é que está escrito isso, mas essas pessoas devem saber. Quando Jesus Cristo nos ensina no capítulo 15 de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos e o meu pai é agricultor. O agricultor é aquele que cuida da árvore para a árvore produzir, mas quem produz fruto na videira não é a videira, são os ramos. Se você observar uma parreira de uva, os cachos de uva estão pendurados nos galhos. São os ramos que dão fruto. E o agricultor cuida exatamente dos ramos para que eles produzam muito fruto. E Jesus vai adiante dizendo: todo ramo que estando em mim, não dá fruto, meu Pai corta. E o ramo que der fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Então, como é isso? Todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai corta. Ah, é? Então pode estar em Cristo e ser cortado. Foi Jesus Cristo que disse.
pode estar em Cristo e ser cortado? Sim. Quando você vai na segunda carta de Pedro, Pedro ensina os degraus que você tem que caminhar com fé e com muita pertinácia. Ele diz: empenhando toda a vossa diligência para confirmar a vossa vocação e eleição. Pedro chega ao ponto de dizer para nós que se nós não fazemos isso, nos tornaremos esquecidos da purificação dos nossos pecados de outrora. Então não existe essa coisa: um dia eu me entreguei a Jesus, agora acabou. Começou. Não acabou. Não acabou. Existem pessoas que acham que se render a Jesus é só dizer: oba, eu me rendo, estou aqui. Aí não ouve mais Zeca Pagodinho, não vai mais à boate, e agora já é filho de Deus, está pronto. Não, que isso? Que isso? Quem disse que Adão cantou Zeca Pagodinho? Quem disse que Adão foi à boate? Não foi. Mas que pecado é esse? Precisamos considerar que pecado é ofensa a Deus. É ofensa a Deus. Pedro diz para nós, na sua segunda carta, aqui no capítulo 1, parece que o apóstolo estava interessado em aritmética. Ele diz assim: a fé é dom de Deus. Ninguém tem fé por si mesmo. Deus, quando quer que você venha para Ele, Ele lhe dá a fé suficiente para você ouvir a palavra, crer e se render. Então você diz: olha, que mulher maravilhosa aquela Nanda. Ela pregou a palavra de Deus, eu me entreguei. Foi a fé que Deus lhe deu para ouvir a palavra que a Nanda estava falando e se render. Pronto, você se rendeu, se entregou a Jesus Cristo. Agora, o Pai lhe transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Você chegou. Agora, Ele diz que nós precisamos reunir toda a nossa diligência para associar com essa fé a virtude, e com a virtude o domínio próprio, e com o domínio próprio o conhecimento, e com o conhecimento a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Ele diz: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos na vida do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em nenhum tempo, porque é desta forma que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando existe a nossa conversão, nós precisamos nos empenhar para crescer, porque a salvação nos é dada de graça, mas o reino nós ganhamos com esforço. Está aqui escrito, e Jesus Cristo confirma a palavra que está em João 15: todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai corta. Não tem isso que um dia eu disse: eu me rendo a Jesus Cristo, acabou? Não.
Você então aprontou o quê? Uma pegadinha para Deus? Acha que pode enganar? Essa igreja em Laodiceia, o povo está de barriga cheia. Laodiceia era uma cidade riquíssima. Uma cidade, naquela época, um centro bancário. Um centro bancário. Eles produziam uma lã fina, muito apreciada no comércio, muito cara, que exportavam para cá, para a Europa. Eles também tinham uma grande escola de medicina, que era associada ao templo de Esculápio, onde eles produziam já naquela época um pó oftálmico que servia para a cura de oftalmia, para doenças da vista. Eles cuidavam muito das doenças da saúde, principalmente da vista. Eles cuidavam muito da moda, de como se vestir bem e de muito dinheiro. Esse espírito voltado para as coisas materiais entrou na igreja. Então, essa igreja dizia assim: eu estou rica, abastada, não preciso de nada. E Jesus Cristo disse: nem sabes que tu és miserável, sim, infeliz, pobre, cego, nu. Não enxergava nada. Jesus Cristo chega a dizer: ei, eu estou batendo na porta, estou à porta, bato. Por que ele está batendo? Porque dentro da igreja ninguém sente nem falta dele. Não precisa. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar, porque pode ser que ouça a voz e não convide. Esta é a síndrome da igreja dos últimos tempos. Cada igreja desta aqui representa um período da igreja, um momento das nossas vidas, ou a progressão das dificuldades com a igreja na terra. Mas hoje nós vivemos no momento em que nós estamos no último tempo do governo terrestre, nos pés de ferro com barro, ainda tendo que pagar os impostos que o Império Romano ensinou, os tributos que são cada vez mais escorchantes. Com a democracia em que nós somos enganados, nós elegemos os nossos governantes, não elegemos. Nós temos que votar para dizer que somos uma democracia e nos deixamos enganar. É nesse momento que nós estamos vivendo agora, no século 21. A igreja na síndrome de Laodiceia, uma igreja gorda, uma igreja balofa, uma igreja indiferente, uma noiva que não namora o noivo, porque toda noiva quer ficar de manhã, de tarde, de noite com o noivo. Toda noiva é apaixonada. Laodiceia é uma noiva indiferente. Ele está batendo de fora, ela não está nem aí. Pode ser até que ouça, mas não convida. Este é o momento caótico da humanidade. É o momento em que nós vemos 99% das profecias cumpridas. Quando nós olhamos para o sermão profético de Jesus, nós vemos, estávamos agora falando ali com o pastor, só precisa que a última coisa, este evangelho seja pregado a todas as nações para testemunho. Só. Não sabemos o que fazer. Esse é o nosso momento. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos a situação do mundo, temos que votar. Em quem? Ninguém sabe. Normalmente ouve-se, pelo menos lá no Brasil, assim, o menos pior, ninguém sabe quem é. Por quê? Porque os espinheiros é que querem aparecer. Os espinheiros digam: venham para minha sombra. Que sombra tem um espinheiro para prometer sombra?
Espinheiro não tem sombra. A oliveira que tinha sombra disse não. A videira que tinha sombra disse não. A figueira que tinha sombra disse não, não vou me meter com esse negócio de reinar. Mas o espinheiro que não tem nenhuma sombra, só tem espinho, se vocês querem, podem vir, venham e acolham-se debaixo da minha sombra, dos meus espinhos. E se não me quiserem, saia fogo do espinheiro. É a única coisa que tem para oferecer. Nós estamos prestes a nos alinharmos sobre algum espinheiro. É obrigatório. É o momento que nós estamos vivendo, em que os nossos filhos estão sendo ameaçados de espinheiros nas escolas, nas praças, em todo lugar. Estamos cercados, é o momento. Mas podemos nos perguntar, por que Deus nos escolheu para sermos a igreja do século 21? Deus não é doido. Deus não muda, mas Deus se move. E se Deus nos escolheu como a geração que deveria estar aqui, nesse momento, para a igreja do século 21, com os espinheiros se projetando e nos chamando para a sombra deles, que é mais uma mentira, que não tem sombra, só tem espinho, é porque Deus sabe o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, e principalmente o que Ele sabe que nós podemos dar. Porque Deus nunca vai exigir de nós alguma coisa que não possamos dar. Esse é o momento, meus irmãos, de nos perguntarmos, e agora, Senhor? E agora qual é a direção? O que é que eu devo fazer? Ou quem eu devo ser nesse momento? Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus diz aí, olha aí, ó, minha mão fez todas as coisas, mas todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, aquele que treme da minha palavra. Deus criou todos os mares, todo o céu, todo o firmamento, todos os astros. Acha que Ele vai precisar de mim para fazer alguma coisa para Ele? Não. Mas Ele nos chama como cooperadores. Ele nos dá o privilégio de estarmos com Ele. E Jesus Cristo disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas Ele disse, como ovelhas no meio dos lobos. Não se engane. As coisas não vão ficando mais fáceis para a igreja. Mas nós não podemos causar nojo ao Senhor. Porque Ele diz para Laodiceia, porque vocês não assumem a posição. Vocês não são frios, não são quentes, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-vos. Você não pode vomitar hoje o café de amanhã, porque ele ainda não está dentro do seu corpo. Mas você pode vomitar o almoço, porque o almoço está dentro do seu corpo. Jesus Cristo está falando para a sua igreja, a igreja é corpo. Ele diz, eu posso vomitar você de dentro do meu corpo. Portanto, quem está dentro do corpo pode ser vomitado. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque os predadores estão aí. Nós estamos diante do governo humano que é decadente, do ouro para a prata, da prata para o bronze, do bronze para o ferro, do ferro para o ferro misturado com barro. Mas a Bíblia diz que vem uma rocha cortada, sem auxílio de mãos de homens, que vai bater nessa aglomeração de governos humanos e vai reduzir tudo a pó, tudo a uma. Ferro, bronze, prata e ouro, tudo vai virar pó e vai ser levado pelo vento. E essa rocha se estabelece na terra e ela cresce, se agiganta e cobre todo o planeta. É Jesus.
Portanto, nós estamos no final, mas a certeza de que as coisas não ficarão aí já está pronta para nós. Portanto, meus irmãos, façamos a nossa parte. Oração, jejum, vigília, meditação. Leitura de palavra e principalmente vida. Qualidade de vida para que nós sejamos identificados como filhos de Deus. Amém? Os espinhos estão oferecendo suas sombras, os pinheiros estão oferecendo suas sombras mentirosas. Mas nós não precisamos nos aninhar debaixo da mentira deles. Mas nós temos muito mais para oferecer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus nosso Pai, o Senhor nos colocou aqui na terra neste momento, Senhor, tão perigoso, tão triste. E quantas vezes nós olhamos para as nossas crianças e temos misericórdia delas. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor jamais permitiria que as nossas crianças estivessem aqui se não houvesse um futuro para elas como filhos de Deus aqui na terra. Te pedimos, ó Pai, que pelo Teu Espírito Tu acendas mais e mais um fogo em nós, para que busquemos na Tua palavra, para que nos apaixonemos pela mensagem da verdade, para que possamos anunciar Jesus, neste momento tão difícil, mas tão necessário para todos nós. Nós te pedimos, Pai, que através de nós, o Teu nome seja glorificado, que através de nós, Jesus Cristo edifique a sua igreja, que através de nós, o mundo conheça que Tu enviaste Jesus. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a missionária pregava aqui, eu quero ser rápido aqui para a gente encerrar. Eu estava ali lembrando de uma parábola, não bíblica, mas uma parábola. Havia um homem e seu filho na beira da estrada e ele ouviu ao longe uma carroça se movendo. E ele logo perguntou ao filho: filho, ouça com atenção. Você sabe identificar o que é que essa carroça está carregando? Eles ouviram ao longe. E o filho falou: como saberei, papai? Eu não estou vendo. E o pai dele falou: filho, a carroça está vazia. Uma carroça vazia faz barulho. Vocês já ouviram uma carroça vazia? Uma carretinha, uma carrinha vazia, ela fica quicando, fica fazendo barulho. Uma carroça é roda de ferro, no meio de estradinha de chão, ela fica fazendo barulho. Por quê? Porque está vazia. Essa carroça vazia é o que o mundo está nos oferecendo. São esses espinheiros oferecendo para nós algo que eles não possuem. E nessa parábola eu quero dizer o quê? Nós somos a carroça. O que é que nós estamos carregando? Nada. Aquele que carrega nada costumeiramente faz muito barulho. E eu falo sempre e repito que as pessoas que pouco têm a oferecer são os que mais gritam, são os que mais falam, são os que mais criticam, são aqueles que estão vazios, não tem nada a oferecer. Mas aqueles que têm muito a oferecer normalmente são silenciosos, porque o Senhor age no silêncio, o Senhor age na oração, o Senhor age na conversa, no aconselhamento, na palavra, na leitura, na meditação. Tudo isso que a missionária nos aconselhou agora de intimidade com Deus. Intimidade com Deus pode ser eu com Deus, pode ser um grupo com Deus, e não necessariamente fazer barulho. E eu acredito ainda que existem muito mais pessoas cheias que não estão fazendo barulho,
mas estão trabalhando, estão carregando algo muito importante, muito valioso para o reino de Deus. Mas em contrapartida, os nossos ouvidos estão ouvindo a carroça vazia, aqueles que nada têm para nos oferecer. Todo mundo entendeu? Pegaram? Então os nossos ouvidos têm que ser fechados para o barulho do mundo, para o barulho do que estão oferecendo para nós, e o que estão oferecendo para nós é nada. Tudo que nós precisamos nós já carregamos, porque já foi dado para nós. Tudo que nós precisamos, inclusive todo o ensinamento, Deus já preparou para nós. Está nas nossas mãos, está no nosso aplicativo. A gente pode ser tecnológico, não tem problema. Mas tudo que Deus quer que nós carreguemos, nós já possuímos. A grande questão é, eu carrego ou eu estou vazio? Ou eu quero carregar algo que não me preenche e eu continuo vazio, achando que carrego algo? Entenderam? A cabeça pirou ou não? Amém? Que a gente carrega. Que sejam poucos, não importa. Não importa. Eu digo que são os remanescentes que vão continuar pregando o Evangelho. São os remanescentes, porque muitos ficarão pelo caminho. E é assim que está escrito e é assim que vai ser. Infelizmente. E eu oro a Deus que não seja nenhum de nós. Eu oro a Deus que nenhum de nós fique pelo caminho. Eu oro a Deus que nenhum de nós caia e não tenha um irmão para ajudar a levantar. Nem que seja, vou colocar aqui no ombro, no braço, carregar nas costas aqui, mas falar, você não vai ficar pelo caminho, eu vou te sustentar até o fim. Que a gente tenha honra, que a gente tenha hombridade, que a gente tenha compaixão, porque nós vamos precisar de ajuda, mas nós também precisamos ajudar. E que a gente seja cheio do Espírito, cheio de garra, cheio de vontade. Eu falo de novo, eu admiro muito a senhora. Admiro muito a sua capacidade, a sua energia, a sua vontade, a sua inteligência, a sua simplicidade e ao mesmo tempo a sua grandiosidade com a palavra. Eu admiro muito a senhora. Principalmente por tanto tempo, tantos anos que a senhora está na labuta. E eu sei que é com amor tremendo, com esse sorriso no rosto, assim, com um vigor tão grande que eu acho que junta todos nós aqui não tem o vigor da senhora. Glória a Deus por isso. E é o Senhor que a sustenta, né? É por isso de tanto vigor. Amém? Obrigado pela presença de vocês. Sejam sal, sejam luz por onde estiverem e prestem atenção nos espinhos que o mundo oferece e no que é que vocês carregam. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.